Olá, colegas economistas, estudantes de economia, professores de economia, quem nos assiste no canal TV Economista. Eu, todos os dias 11 de janeiro, venho falar com vocês a respeito de um grande marco na história da nossa categoria profissional. Até agora, na condição de presidente do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo e, neste momento, apenas como presidente do Conselho Regional de Economia da 2ª Região São Paulo, Corecon São Paulo, porque já temos um novo presidente no Sindicato dos Economistas, que é o professor Valdir Pereira Gomes, que está aqui ao meu lado. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: dia 11 de janeiro de 1935, portanto, há exatos 87 anos, um grupo de 34 recém-graduados no primeiro curso de Ciências Econômicas de São Paulo reuniu-se perto aqui do Corecon São Paulo, na rua Benjamin Constant, num dos andares de um prédio, para fundar uma organização que fizesse a vez de uni-los e de promover a profissão de economista. Era fundado com o nome de Ordem dos Economistas de São Paulo porque não era possível fundar como sindicato, vez que a denominação de sindicato era privativa daquelas organizações reconhecidas pelo governo do Estado naquela época, ainda não pelo governo federal. Mas logo pediram a qualificação de sindicato e passou então essa entidade a chamar-se Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, sendo ela a representante da profissão do economista. Aqui, como presidente hoje do Corecon São Paulo, eu tenho a obrigação de dizer qual a importância muito significativa do Sindicato dos Economistas para o Conselho. Vejam, desde o início de 1935 até o final de 1952, quando foi assinado o decreto regulamentador da lei profissional, não existia na prática o registro do economista no Conselho. Não existiam conselhos. Então, todos os registros de economistas, para que ele pudesse trabalhar profissionalmente, eram feitos no Sindicato dos Economistas. Isso, portanto, 16 anos decorreram de um fato até o outro. Mais do que isso, o empenho desta entidade, que é a mais antiga da categoria no Brasil, ela foi fundamental para a aprovação da lei. Nos primeiros 27 anos de conselho de Corecon São Paulo, quem escolhia os conselheiros era a diretoria do Sindicato dos Economistas. Tanto que, se vocês forem ver na galeria de presidentes do conselho, todos eles tinham sido ou presidentes ou então diretores do sindicato. O primeiro presidente do Corecon São Paulo, economista Ubirajara Adib Zoghaibi, tinha sido presidente do sindicato, hoje é homenageado com o nome da sala das reuniões plenárias do Corecon São Paulo. Outro grande economista, grande lutador pela nossa categoria, Dr. Jamil Zantucci, é homenageado tendo o nome dele sido colocado no auditório do Corecon São Paulo. E todo esse esforço de união entre Corecon São Paulo e Sindecon São Paulo sempre foi obedecido nestes quase 70 anos de existência do Corecon. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o Sindecon é fundamental na história da categoria e também na história do Corecon São Paulo. Temos que louvar esses pioneiros, aqueles que seguiram a eles, os estudantes que começaram a se interessar pelo curso de economia, os professores, os economistas, e ao longo do tempo, tudo que foi realizado pelo Sindecon São Paulo, Sindicatos Economistas.
passo, então, a palavra ao presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, o professor Valdir Pereira Gomes, que vai fazer também as suas considerações, ao tempo que eu agradeço a todos pela atenção neste momento de muito festejo na nossa categoria. Agradeço ao economista Pedro Afonso Gomes, que conduziu nesses últimos anos o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Como vice-presidente institucional e com essa renúncia do economista Pedro Afonso Gomes, em razão da sua eleição para a presidência do Corecon São Paulo, estou assumindo com muita satisfação o Sindicato dos Economistas. Quero dizer que o objetivo é dar continuidade ao trabalho que o Pedro Afonso veio realizando com muito denodo, com muito esforço ao longo de todo esse tempo. Com o que está acontecendo no sindicalismo no Brasil, após a reforma trabalhista, há uma dificuldade muito grande, né? Lá no sindicato nós tivemos que abrir mão de 75% dos nossos recursos humanos, eu diria, do pessoal que nos atendia, não eram muitos, mas hoje estamos reduzidos aí a uma secretária. Mas se o sindicato hoje, né, está de portas abertas, certamente isso se deve ao trabalho de toda a diretoria, em especial ao seu presidente. E o que eu quero fazer é dar continuidade a esse trabalho, né? O sindicato é uma instituição dos economistas que também, ao longo das outras entidades, principalmente do Conselho Regional, fala pelos economistas. Veja, esse momento extremamente difícil, e que nós, economistas, estamos sendo solicitados, né, para balizar a opinião pública. Né? Vejam que, eu diria que nesse passado recente, 2019, até com a previsão para 2022 do PIB de 0,4%, na média desses anos, nós crescemos 0,6%. Veja, a população cresce e cresceu nesse período 0,7%. Quer dizer, nós estamos num momento extremamente... Fora outros indicadores, né? Temos uma inflação de mais de 2 dígitos, né? Embora controlada, mas com mais de 2 dígitos, e uma balança comercial que, muito embora venha apresentando superávit, mas sabemos que é em decorrência das próprias commodities, de produção e exportação de commodities, né? Baixo valor agregado, conhecemos, e, de um outro lado, é o setor primário da economia, né, que tem respondido, inclusive, por essa variação positiva, ínfima, mais positiva do PIB. Tá? Mas, de uma maneira geral, o que a mídia tem solicitado dos economistas, né, tem solicitado as posições, opiniões de economistas, e o Corecon São Paulo e o Sindecom, né, tem que se manifestar, entende? Tem sido suscitado, né, a manifestações. Então é muito importante a opinião de todos nós, colegas. Por isso eu convoco a todos vocês, justamente no dia 11 de janeiro, 87 anos do nosso sindicato, como bem colocou o histórico, o economista Pedro Afonso Gomes, agora presidente do Corecon São Paulo, né, nós temos que manter as nossas entidades. Quer dizer, é extremamente importante nós mantermos. Por isso é que nós contamos com todos vocês, todos os economistas, principalmente aqueles que são os nossos filiados, né, para dar continuidade a esse trabalho, né, que é um trabalho certamente difícil, mas toda a diretoria do sindicato, né, certamente vai se empenhar em manter o sindicato, manter os seus convênios, manter as parcerias agora, e principalmente com o Corecon São Paulo, né, para elevar cada vez mais a nossa profissão. A nossa profissão. Como eu disse,
vários sindicatos, após a reforma trabalhista, não puderam dar continuidade aos seus trabalhos. E o sindicato, qualquer que seja ele, tem um papel fundamental nessa interlocução, que eu diria, com os próprios empresários, né? Os empresários, certamente, não podem conversar com todos os seus trabalhadores, e o faz através dos sindicatos. E, lamentavelmente, nesse passado recente, estamos vendo vários sindicatos que fecharam as suas portas. Mas, felizmente, em função do trabalho, né, de toda a diretoria do sindicato, né, nós mantemos as nossas portas abertas. E é esse também o meu objetivo. Quero agradecer aí essa oportunidade, né, de agora presidir o Sindicato dos Economistas e contar, como sempre, com São Paulo na presidência do nosso economista Pedro Afonso Gomes. Muito obrigado.